Senhas cristãs: estudo e trabalho, serviço orientado, rendimento maior. Vigilância e oração, sombra e luz podem surgir em qualquer circunstância. Boa vontade e discernimento. O equilíbrio moral é filho do sentimento aliado à razão. Esperança e alegria. Do bem puro verte a perfeita felicidade. Entendimento e perdão. A fraternidade compreende e socorre. Palavra e exemplo. Não há virtude sem harmonia. Auxílio e silêncio. A caridade foge ao ruído. Brandura e firmeza. Há momentos para o sim e momentos para o não. Humildade e perseverança. Sem obediência ao próprio dever, não há caminho para a ascensão. A temática que eu quero falar agora, nesse momento, é sobre solidariedade. Por onde começar? E eu quero iniciar com algumas perguntas. O que caracteriza a solidariedade? Somos pessoas solidárias? Qual a contribuição do Espiritismo para o desenvolvimento do sentimento solidário? A solidariedade nos proporciona vantagens? Então, podemos ver que são perguntas principalmente para nós, né? Os espíritas, principalmente, são caracterizados ali por ser muito caridosos, né? Então, isso, de fato, contribui porque o próprio Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, ele fala exatamente sobre isso, né? Fora da caridade não há salvação. Só que antes da gente falar, é porque solidariedade, caridade, fraternidade são termos, são sinônimos praticamente, né? Então, são muito parecidos. E solidariedade, na verdade, ela só difere um pouco mais, porque, digamos que ela vem com sentimento, né? Com sentimento de simpatia, de ternura, ou de piedade pelos pobres, pelos desprotegidos, pelos que sofrem, né? Pelos que são infortunados em geral. E, de fato, essas pessoas que se sentem solidárias com o próximo, e pode ser várias outras, digamos assim, outras características, não necessariamente pessoas pobres, em condições, né? Não. A gente pode ser solidário com um amigo que esteja passando por um momento difícil, podemos ser solidários com a família. Então, a solidariedade, ela independe, ela é a vontade de ajudar o próximo, de verdade, do fundo do coração, digamos que sem interesses reais, né, digamos assim. Então, a nossa sociedade, ela, infelizmente, ainda é muito materialista, né? E quando Jesus prometeu um consolador, né, que, digamos assim, foi para a gente se tranquilizar, quando ele trouxe a lei do amor, né, quando ele falou lá no Sermão da Montanha, sobre as bem-aventuranças, e ele foi muito enfático na questão do amor, mas ele também nos prometeu uma consolação, porque, de fato, ele falava muito ali, por parábolas, por conta do entendimento das pessoas na época, e, naturalmente, ele trazia nesse contexto. Mas, para a gente ampliar a reflexão, eu vou fazer uma leitura da questão do Livro dos Espíritos, que vai nos auxiliar ainda mais na reflexão sobre essa proposta. É a questão 799, que diz assim, pergunta Allan Kardec, de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? E aí os espíritos respondem, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade,
O espiritismo pode fazer com que os homens compreendam onde estão seus verdadeiros interesses, como a vida futura não mais estará velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que pode garantir seu futuro por meio do presente, destruindo os preconceitos de seitas, castas e cores. O espiritismo ensina aos homens a grande solidariedade, que é o que usar de unir como irmãos. Então, veja que interessante. Então, os espíritos respondem que o espiritismo ele pode contribuir para o progresso, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da humanidade. E esse momento, né, de pandemia, a gente percebe que muitos são solidários, né, com o próximo, busca contribuir de certa forma. Eu tenho percebido, inclusive participado de muitas ações onde a gente pode auxiliar o próximo. Óbvio que nem todo mundo está podendo sair do isolamento que é necessário nesse momento, isso faz parte do progresso, né, do momento de regeneração pela qual a humanidade precisa enfrentar. Mas combater o excesso do materialismo. Óbvio que precisamos do alimento, da roupa, da vestimenta, de tudo que a gente tem, dos acessos tecnológicos, como que a gente está tendo a oportunidade no momento, para que daí a gente consiga progredir também. Mas o materialismo, ele precisa ter o equilíbrio, né? Porque, infelizmente, tem muitos irmãos ainda que só focam no materialismo, na matéria, e não na alma, no espírito. Porém, também não podemos somente, exclusivamente, dar um foco no espírito, no progresso espiritual, porque daí a gente não pode se tornar um peso para a sociedade, né? Se permitindo a mendicidade, né? Então, não é essa a proposta, muito pelo contrário, a gente não pode ser um fardo para a sociedade, a gente tem que, sim, buscar contribuir para a evolução da sociedade. Mas, como a proposta é por onde começar? E por onde começar? Para quem nunca fez, eu diria, inicie dentro do próprio lar, dentro da própria casa, com os familiares, com as coisas materiais que nós temos dentro do nosso lar. Podemos iniciar por aí. Essa é uma das propostas para esse momento, principalmente, tá? Como eu gosto muito já desse termo de ser solidário, fraterno, ser caridoso, então a gente pode iniciar melhorando as relações dentro do nosso lar, né? A convivência, o diálogo, né? A gente pode iniciar por aí. E muitos podem perguntar, mas, Gilane, é tão complicado, eu acho que é tão difícil, porque, de fato, a gente reencarna com os desafetos, e eles, muitas das vezes, estão dentro do lar conosco. São os nossos familiares, né? São nossos pais, irmãos, esposo, marido, mulher, filhos. De fato, eles são os nossos maiores desafetos, porque precisamos ajustar as contas, né? Essa é a oportunidade que nós temos de ajustar os débitos que tivemos nas vidas passadas. Então, quando a gente permite resgatar, que a gente está exatamente onde a gente precisa estar, na família que a gente está, no bairro que a gente está, no país que a gente precisa estar, e a gente até pode se perguntar, meu Deus, realmente, eu mereço estar aqui nesse país, pode até pensar mil coisas, mas precisamos sim, a gente precisa estar aqui para evoluir, exatamente como a gente está, como a gente vive, com a nossa aparência, com o nosso sexo, digamos, com tudo, isso tudo faz parte do processo de evolução, do progresso mesmo, né? Então, nada é por acaso. Não à toa você não caiu de paraquedas na família que você nasceu. Mas a caridade, a solidariedade, a fraternidade, ela pode iniciar dentro do nosso lar, melhorando as relações. Ah, Gilane, mas é muito difícil, a outra parte não quer assunto, não quer só me critica.
Mas façamos a nossa, não é verdade? Façamos a nossa parte, independente se o outro faça ou não. Vamos buscar nos doar da melhor forma. Vamos buscar sermos melhores. Então, essa é a proposta inicial. É a gente se melhorar. E eu acho tão interessante porque quem começa a conhecer a doutrina espírita, né, quem inicia, todos percebem muito uma mudança, porque a gente sabe que a reforma é íntima. O progresso só pode ser feito por mim mesma. Ninguém pode fazer o progresso por mim. E aí é quando a gente percebe a mudança. E o termo que usam muito, você agora virou santo, santa. Não é bem assim, né? A gente sabe que a gente está se esforçando. Ou pior, tem gente que diz, não, eu vou deixar isso para a próxima reencarnação, porque essa agora já está muito complicado, eu não vou dar conta disso, eu já escutei isso de vários espíritas. E realmente, às vezes, bate um cansaço, né? A gente fica bem pensativo, dizendo, será mesmo que eu vou aguentar, que eu vou dar conta desse, digamos assim, dessa programação na qual eu me submeti ou me submeteram? Não sabemos. Mas o que a gente pode fazer é fazer o melhor que pudermos. E aí, quando a gente for prestar contas, né, que a gente retornar à pátria espiritual, que também não sabemos qual dia, qual hora, possamos voltar com tranquilidade e com alívio no coração. Que aí é outra parte que eu quero citar agora. A gente pode se tornar a melhor parte da gente dentro do nosso lar. Isso já é uma solidariedade, isso é o início. Outro ponto é a questão do materialismo. Vamos pensar de uma forma bem complexa, digamos assim. Se a gente partisse hoje para a pátria espiritual, o que é que nós levaremos? Então, é uma reflexão que eu quero que nós nos façamos agora. O que é que eu ia levar? Eu ia levar minha roupa? Bem, no mínimo ia ser enterrada ou cremada, né? Ou eu levaria meus objetos, minhas louças queridas, minhas roupas, meus artigos, minhas joias, ou seja, eu levaria, e lamento informar, não levaríamos. Só vamos levar o que fizemos, tudo que proporcionamos, todo o conhecimento que adquirimos, isso sim a gente vai levar conosco, no retorno à pátria espiritual. E aí é quando a gente começa a pensar na possibilidade de desapegar das questões materiais. Óbvio que a gente não vai desapegar ao ponto de, refletindo novamente, virar mendigo, se tornar um peso para a sociedade. Não é essa a proposta. Mas a proposta é diminuir o consumo excessivo e pensar no próximo. Eu gosto de pensar assim, se eu tenho roupas no meu guarda-roupa, objetos de uso pessoal, que eu já não utilizo, digamos, há mais de um ano, vou até botar um ano, vou botar nem 6 meses, porque eu penso em 6 meses, tá? Mas vou botar um ano, se eu não uso há mais de um ano, provavelmente eu não vou usar mais. Girlane, mas aquela roupa eu estou esperando emagrecer para poder voltar a usar. Provavelmente não vai voltar a usar. Sabe por quê? Porque a moda vai mudando, a gente quer adquirir as roupas novas do tempo, mais modernas. Então, nem sempre a gente vai voltar a utilizar aquela roupa. E aí a gente pensa agora em quantos irmãos estão nesse momento nas ruas, nos abrigos, né, necessitando de uma vestimenta adequada, porque a deles já estão altamente surradas, com vários, né, precisando de reparos, ou seja, nem tem peças suficientes. E aí, quando a gente pensa assim, pensar um pouco no próximo, aquele sentimento que eu falei, né, o sentimento de ternura, de simpatia, é exatamente o que eu posso fazer. Óbvio que não vai ser da noite para o dia, né, que a gente vai conseguir desapegar tanto dessas questões materiais. Mas eu, pelo menos, vou dar o primeiro passo, não é verdade? Então, veja o quanto que a gente pode fazer, né?
E existe até uma frase, não vou me lembrar dela completa, que eu teria que pesquisar aqui, de Chico Xavier, onde o que é supérfluo para a gente, às vezes é uma necessidade para o outro. Então, por onde começar? A gente começa dentro da nossa casa. Tentando ser melhores pessoas com os nossos familiares, com os nossos parentes, com os nossos amigos, buscando também diminuir a necessidade das questões materiais, que a gente ainda traz isso tão forte, achando que essa é a única vida, exclusiva vida que nós temos. Óbvio, essa é a atual existência que eu estou como Girlane, com essa aparência, com essa vestimenta, óbvio. Mas a essência, o espírito, quem eu sou, já são construídos há milhares de anos. E não vai ser a última aparência que eu vou ter, ainda vou voltar com outras roupas, com outras vestimentas de carne, digamos assim, né? Porém, a gente precisa refletir que também não há muito tempo de a gente ficar buscando o melhor momento de ser melhores pessoas. Ah, Girlane, deixa passar esse momento de isolamento, de quarentena, deixa passar. Não, quando eu comprar um carro, que eu vou ter condições de ir, que é muito difícil de ônibus, ou eu estou tudo problema, deixa eu ver se minha vida se organiza mais, que eu vou buscar ajudar o próximo. E nesse mais e mais, e tantas dificuldades, a gente não vai fazendo, né? E aí passa-se uma existência completa e a gente não fez nada pelo próximo, a gente não preencheu aquela mala espiritual, digamos assim, que é a que a gente vai voltar com ela. Porque o ter ainda é a necessidade do nosso planeta, né? Eu ter sucesso, ter dinheiro, ter a família perfeita, ter o melhor carro, ter a melhor casa, né? E o ser vai ficando para depois. Ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais humana, ser uma pessoa mais caridosa, fraterna, solidária. E essas questões vão passando. Eu percebo um movimento muito bom, e nem sempre ligado a um movimento religioso, de pessoas que estão se tornando solidárias, independente de religião. E isso já é um grande progresso que a humanidade vem passando. E aí é como disse exatamente na questão 999 do Livro dos Espíritos, né? Inicia destruindo o materialismo. Então, independente, já foi dado o primeiro passo, já iniciou, não é verdade? E também, a gente pode contribuir, né? Eu estou querendo refletir muito nesse momento que a gente vem encarando, né? De pandemia, né? Desse flagelo destruidor, né? Pelo qual nós todos estamos encarando. E aí eu perguntaria, mas o que eu posso fazer além disso, né? Eu posso divulgar palavras de otimismo nas minhas redes sociais, eu posso ligar para uma amiga, um amigo, algum idoso que eu tenha amizade, ligar para saber como é que ele está, né? Como está a família, fazer aquela, de certa forma, né? Dar aquele carinho, aquela atenção, no qual todos nós estamos necessitando nesse momento tão delicado, né? Então, a gente pode fazer de várias formas, né? A gente pode se melhorando, a gente pode diminuindo a necessidade dessas questões materiais exacerbadas que ainda nós temos, e podemos também fazer uma caridade moral, né? Auxiliando o próximo com a palavra, um consolo, um conforto, publicando, divulgando mensagens positivas, né? Porque o que a gente só vê é mensagens realmente difíceis, né? E a gente fica meio que cansado, né? De fato. Publicar uma palestra como essa, compartilhar com alguns irmãos que precisam ouvir uma mensagem como essa. Então, veja que a gente tem um monte de coisa que a gente pode contribuir de certa forma. A gente pode ser solidário de várias formas, né? Eu poderia até estar esquecendo de várias aqui, mas que, com certeza, cada um de nós vai refletir no que pode ser feito, né? E eu gostaria de ler agora, fazer a leitura
do Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente do capítulo 15, eu vou logo para a instrução, né, as instruções dos Espíritos, exatamente da passagem fora da caridade não há salvação. E inicia assim: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Porque a sombra dessa bandeira, eles viverão em paz. No céu, porque os que a tiverem praticado acharão graça diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para o conduzir à terra prometida. Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai, reconhecê-lo-eis pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem do que essa máxima de ordem divina. O Espiritismo não poderia provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra, pois ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com semelhante guia, o homem nunca se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a compreender-lhe o sentido profundo e as consequências, a buscar por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também vos levará a praticar o bem. Já que não basta uma virtude negativa, é necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para não se praticar o mal, basta muitas vezes a inércia e a indiferença. Meus amigos, agradecei a Deus por haver permitido que pudesses gozar da luz do Espiritismo. Não é que somente os que possuem hajam de ser salvos, e sim porque, ajudando-vos a compreender melhor os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, com que os vossos irmãos, ao vos observarem, possam dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Visto que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, seja qual for o culto a que pertença. Paulo, o Apóstolo, Paris, 1860. Esse trecho é realmente muito bonito, essa reflexão de Paulo, o Apóstolo, né? Que realmente modificou por completo sua vida quando encontrou Jesus. Eu fico, de fato, muito emocionada, porque a gente praticando, sendo solidário, a gente evita muitos débitos, a gente evita de praticar o mal. Mas também não quer dizer, se eu ficar na inércia, no ócio, né, e não fazer também nada, isso também não é legal, não é verdade? Como diz aqui a passagem. Então, que de fato possamos fazer com que esse chamado, né, essa vontade de querer ajudar o próximo, de ser solidário, né? Obviamente que a reforma ela é íntima, né? E que eu que tenho que dar o primeiro passo. E quando a gente dá o primeiro passo em função do outro, de contribuir com o outro, seja alimentando,
seja conversando, não é verdade? Seja vestindo. E, de fato, isso aí é a necessidade da gente, de todos nós. Essa é a necessidade da caridade. Esse é um dos maiores mandamentos, né, que Jesus nos trouxe como lição e que Allan Kardec nos fez refletir muito. Então, que iniciemos, né, que não deixemos para amanhã. Eu digo amanhã no sentido de uma outra reencarnação, né? Não vamos deixar, vamos de fato buscar sermos melhores, mas que vão vir, na verdade, vários obstáculos, não há a menor dúvida. Mas quando a gente se propõe a ajudar o próximo, a espiritualidade vai contribuir de uma forma inimaginável, né? Hoje mesmo, eu faço doações para a Federação Espírita Pernambucana, para a diretoria do DAPSE, e eu consegui uma quantia, né, de doações em dinheiro de amigos, e perguntei à nossa diretora, né, do Departamento de Assistência Social qual era a necessidade, ela me falou qual era, eu fui adquirir o produto, levei para ela, e ela disse, interessante, Germane, que quando a gente pensa que não vai chegar, Deus arruma um jeito. E é exatamente assim, quando a gente se propõe a contribuir, a ajuda chega. E a gente não sabe de onde, né? A gente que acredita que não sabe de onde vem, mas ela vem. Então, que possamos iniciar pequenininho, a gente não vai fazer grandes mudanças do dia para a noite, né? A gente pode iniciar aos poucos, como eu bem disse no início. Se a gente começa dentro do nosso lar, né, buscando ser melhor, diminuindo nossos vícios morais, vícios materiais, né? Mas só que o problema é que a gente só fica focando na gente, esquecendo de contribuir para o próximo, né? E que vai haver várias barreiras. Não é o melhor momento, eu não posso fazer isso, eu não tenho tempo para isso, minha vida é muito atribulada, eu tenho filho, marido, eu tenho uma casa para cuidar, e assim vai, e a gente nunca vai encontrando um tempo, né? E aí eu gostaria de fazer a leitura de uma mensagem. É uma mensagem bem bonita para a gente refletir, né? E digamos que sair mais consolados, né? Que é Convite à solidariedade, que diz assim, trata-o e quanto gastares demais, na volta eu te pagarei. Lucas, capítulo 15, versículo 35. São muitos os necessitados que desfilam aflições, aguardando entendimento e socorro, vejam. Uns estão assinalados rudemente por deformidades visíveis, que constituem a cruel recidiva de que precisam para aprender conduta e dever. Outros se encontram sitiados por limitações coercitivas que funcionam como presídio correcional, a fim de os habilitarem para uma futura convivência social. Alguns se apresentam com dificuldades no raciocínio e na lucidez, embora a aparência harmoniosa, como se fossem estetas de forma emparedando misérias mentais que os ensinam a valorizar oportunidade e bênção. Diversos conduzem feridas expostas, abertas em chagas purulentas, com que drenam antigas mazelas e corrigem paixões impressas nos painéis do perispírito, submetido à terapêutica renovadora. Vários estão estigmatizados a ferro e fogo, padecendo dores morais quase superlativas em regime de economia de felicidade, exercitando as experiências da esperança. Um sem número de atados à fome e à discriminação racial
sob acicates poderosos, estão treinando humildade para o futuro. Todos aguardando piedade, ensejo, para conjugarem os verbos servir e amar. Há outros, porém, esperando solidariedade. São os construtores do ideal edificante, os servidores desinteressados, os promotores da alegria pura, os trabalhadores da fraternidade, os governantes honestos, os capitães da indústria forjados no aço da honradez, os pais laboriosos, os mestres e os educadores fiéis ao programa do bem. Sim, não há apenas que pagam pretérito culposo, mas, sobretudo, os que estão levantando o mundo novo dos escombros que jazem no chão da humanidade. Nobre e fácil chorar a dor ao lado de quem sofre. Felizes também os que podem oferecer-se solidário aos que servem e amam ao Senhor. Não obstante os diversos nomes, caminhos pelos quais se desvelam operários da era melhor, do amanhã ditoso. Solidariedade também para com os que obram no bem. Então, essa mensagem realmente ela é linda, né? E que, de fato, a gente precisa refletir o quão é importante. O convite já foi feito, né? Para todos nós. Basta a gente se disponibilizar. E a gente teve, de fato, vários missionários de luz que já passaram pelo planeta Terra e que abdicaram da própria vida em função do próximo. A gente pode citar aqui Chico Xavier, Irmã Dulce, o próprio Divaldo Franco, que ainda trabalha arduamente no bem, na divulgação da doutrina consoladora e confortadora. E que possamos receber esse convite de Deus e que possamos levar um pouco de consolo a tantos irmãos aflitos e necessitados, assim como nós. Mas, quando a gente se torna seres solidários, as nossas dores, os nossos sofrimentos, tudo isso diminui tanto que a gente nem tem noção. Quando a gente enxuga a lágrima do outro, a gente não tem tempo de chorar. Não que a gente não vá deixar de ter problemas, nunca. Nessa encarnação, pelo menos, nunca vamos ter. Né? Vamos ter diminuído as dores, porque ainda estamos no planeta de provas e expiações. Aqui é um hospital, é uma escola, para alguns é presídio, mas que já estamos passando, né? Já estamos aí num momento de transição planetária, indo para um mundo de regeneração. E aí a gente precisa, de fato, estar regenerado, né? Para que a gente possa evoluir e diminuir as nossas dores, né? Porque no mundo de regeneração, o bem prevalece sobre o mal. Isso está lá no progresso dos mundos, né? Na escala lá também do progresso dos mundos. Então, ainda no planeta de provas e expiações, o mal prevalece sobre o bem. E por isso que a gente tem tantas dores, tantos sofrimentos. Porque se já tivéssemos tão evoluídos, nem aqui estaríamos, né? A gente já estaria em outro planeta mais evoluído. Então, por isso que a necessidade de a gente estar aqui, nesse planeta, nesse país, nessa família, nesse bairro, com esses governantes. Isso é que nos dá um certo consolo, não é verdade? Mas que possamos perceber a misericórdia de Deus em nossas vidas. E que possamos, no mínimo, né? Esse é um convite que os espíritos nos fazem, né? Podendo ser até através dessa palestra aqui, que a gente possa se tornar mais solidários, que a gente possa diminuir o excesso do materialismo. Não sabemos o quão é necessário e somos gratos, não é verdade? Mas o grande problema é o excesso,
né? Tudo com equilíbrio, de fato, é saudável, a gente bem o sabe, mas devemos combater os excessos. E é exatamente esse o motivo da doutrina espírita, né, ter sido enviada por Jesus, como a terceira revelação. Então, meus irmãos, o que possamos, então, por onde começar? Acredito que eu tenha trazido algumas reflexões aqui, que a gente saiba os caminhos, né, que não é difícil, e quando você dá o primeiro passo, vai se tornando mais, digamos assim, fácil. Não que vai ser fácil, de fato não é sempre fácil, mas prazeroso. E um detalhe importante, que a gente não pense no retorno que a gente vai ter, porque nem sempre a gente vai receber uma obrigada, né, uma gratidão, não vamos ser reconhecidos, não, e essa não é a grande proposta. A proposta é a gente fazer o bem, né, sem mesmo olhar para quem. Que a gente faça porque a gente se sente na necessidade de evoluir. E alguns podem dizer, mas Girlanda, eu não sinto essa necessidade ainda. Mas se você não sente, então, faça a sua parte, de alguma certa forma, inicie dentro do seu lar, com seus familiares, né, diminuindo o excesso, o materialismo, e assim a gente vai dando passo a passo. E o progresso, ele é individual. A gente não pode forçar ninguém a fazer alguma coisa. Esse chamado, ele é individual. O convite é feito de forma individual. Então, provavelmente os nossos anjos da guarda estão fazendo esse convite, só que a gente ainda não escutou, não deu ouvidos, não é verdade? E que a gente precisa, sim, refletir. Hoje eu faço isso e amanhã eu vou fazendo outros mais. E quando você vê, você já está numa entrega total, fazendo o possível pelo outro, pensando no outro. Um detalhe que eu esqueci, uma prece. Então, vamos finalizar essa reflexão fazendo uma prece para os nossos irmãos necessitados, assim como nós, mas que eles sejam auxiliados. Então, vamos elevar o pensamento, vamos agradecer a Deus Pai, de infinita bondade, tanta misericórdia, a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, caminho e verdade para a vida, aos nossos anjos, protetores espirituais, amigos espirituais que nos consolam, nos auxiliam, nos intuem da melhor forma. E hoje, em especial, vamos pedir pelos irmãos necessitados, por todos os irmãos que nesse momento estão nas ruas, estão nos leitos dos hospitais, nos abrigos, nos asilos, nos orfanatos, que estão neste momento desabrigados, sem uma moradia, que estão nos presídios. Auxilia, meu Deus, todos esses irmãos em aflição, que não têm o mínimo para sobreviver, para se alimentar, para se vestir. Que muitos irmãos sejam tocados, que recebam esse convite para ser solidário com esses irmãos que ainda precisam de amparo material e espiritual. Pedimos também pelos nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, a todos aqueles que gostaríamos que recebessem a luz dourada do Cristo, que nesse momento derrama sobre nós as bênçãos, que todos nossos irmãos sejam auxiliados, amparados e consolados, e que tantos irmãos sejam intuídos para que passem uma mensagem de amor, de solidariedade, de amparo. E sendo assim, estamos extremamente agradecidos a Deus por esta oportunidade de tanta reflexão, de tanto amparo e de tanto consolo, para que possamos seguir convictos do nosso caminho nessa jornada terrena,
para que possamos, então, retornar ao nosso lar espiritual com a mala repleta de amor, de caridade, solidariedade, fraternidade e de muito conhecimento espiritual, intelectual. E assim, estamos mais uma vez agradecidos por essa linda oportunidade de estar compartilhando esse momento de estudos e de reflexão, e que possamos sair consolados, né, desse momento de tanta possibilidades de se melhorar. Então, meus irmãos, eu só tenho que agradecer esse convite por estar compartilhando um pouquinho dessa reflexão e que saiamos renovados e felizes. Muitíssimo obrigada, que assim seja.